Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. O meu, Rafael Lorenzoni. E começa agora mais um In Loco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. E para você que ainda não nos acompanha, né, tem a gente no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todas as redes. Não né? pode esquecer também do Apoia-se. Ah, isso aí. Agora a gente tá com o Apoia-se, né? A gente tá com uma meta lá. Acho que agora tá como membro, né? Sim, na verdade a gente até sugeriu que quem ajudar com acima de R$100 lá, a gente dá um curso de Revit gratuitamente, né? Uma troca nesse sentido. É um curso que está em média de R$500, você vai ganhar a partir de R$100. E abaixo desse valor vai ter o sorteio. Sorteio de 2 cursos para quem doar a partir de R$5. R$5, é isso aí. A gente tá meio confuso porque começou agora, né? Bom, mas É o primeiro episódio rodando, né? Mas o episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Natália Cravo. Bom, eu vou deixar você se apresentar porque eu erro muito às vezes quando eu coloco para apresentar. Então fala um pouquinho como que você chegou até aqui. Eu sei que você veio de Minas também para atender a gente. Fala um pouquinho pra gente. Bom, sou a Natália, né? Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Uniso aqui em Sorocaba, né, em 2017. E agora eu tô também na área de permacultura e bioconstrução. Então, que eu conheci lá na minha primeira viagem para o Chile, que foi em 2015, que eu fiz um intercâmbio pela faculdade. E aí, a partir disso, com as viagens de lá, a gente foi vendo outras realidades e outras maneiras de construir. E aí foi quando a gente começou a perceber, assim, eu vi muitas construções com madeira e depois com terra. E aí eu me aventurei agora na área da bioconstrução. Ah, legal. E, bom, eu vou começar perguntando sobre o Chile, então. Como que surgiu essa ideia de ir pro Chile? O que deu para falar? O Chile é uma área interessante para você estudar e conhecendo novas áreas nesse sentido. Então, na universidade ela tinha uma parceria com universidades de todo mundo, assim, né, para facilitar esse intercâmbio entre os universitários. E já tinha um pessoal da própria Uniso indo pro Chile e estavam falando que era uma universidade bem bacana, assim, que dentro mesmo do Chile existem muitas tecnologias na área da arquitetura e da construção civil, até mesmo por causa dos abalos, né? Lá tem muito terremoto e questões climáticas que interferem nas construções. Então, muita gente estava recomendando, né? E aí eu não queria ficar tão longe de casa assim. Aí num certo porto seguro ali. Exatamente, né? Qualquer coisinha, pelo menos 3, 4 horas você tá em casa com o avião, né? Então, eu acabei decidindo indo pro Chile por esses motivos, né? E aí lá foi que eu acabei pegando algumas matérias, né? Que você pode escolher as matérias que você vai fazer. E aí, então, teve matérias voltadas mais para arquitetura sustentável e ecológica e também para materiais específicos, como a madeira, por exemplo, que foi um deles que eu fiz, né? Então, lá eles dão muito apoio, assim, para essa tecnologia, desenvolver muita tecnologia na área da construção. Que legal. Então foi lá que você teve contato, não foi aqui no Brasil, sobre a questão de permacultura, a questão de bioconstrução, enfim, outros tipos de que nem você falou, a madeira. Foi basicamente lá. O primeiro contato, sim, que foram nas viagens que eu fui fazendo e eventos também que tinha muito em Santiago, né, que foi onde eu morei lá pela universidade. E então eu fui primeiro pro sul, né, que era onde a gente tinha muito contato com a madeira, e depois eu fui pro famoso deserto do Atacama. Nossa. E lá é 100% construção com terra e pedra. Então aí você tá mesmo dentro de uma construção que você fala, meu Deus, como assim, né? Como que tá de pé, é só o que eles terra. têm, né? Exatamente, que é o material que eles mais têm na região, né? E aí a partir disso, depois que eu voltei dessa viagem, eu ainda fiquei alguns meses ali no Chile para finalizar o intercâmbio. E aí eu comecei a procurar, como assim construção com terra, né? Então foi bastante pesquisa, assim, e aí eu descobri a bioconstrução. Quando eu voltei para o Brasil, em 2016, aí eu comecei a fazer vários cursos, procurando oficinas e cursos voltados a essa área. Até que o primeiro curso que eu fiz foi no Sesc Sorocaba. Que legal. Que a gente construiu uma oca dentro do Sesc. Mas é o que o Sesc fornecia. O Sesc forneceu uma oficina junto com a Melissa e o Eugênio Paixão, que é um arquiteto bioconstrutor também aqui da região, acho que é Piedade. E aí a ideia era a gente homenagear os índios e tudo mais, então a gente fez uma oca. Que legal. E aí a gente aprendeu a primeira técnica, que foi que eu tive o conhecimento, que foi a taipa de mão, ou pau a pique, bambu a pique. E aí a partir de 2016, com esses cursos,
que eu fui conhecendo mais e entrando no meio da bioconstrução. Então, assim, eu conheci no Chile, mas aprimorar Despertou mesmo... interesse lá e aqui você foi se aprimorando. Exatamente. E isso você conseguiu trazer para a faculdade que você fazia? Então, aí a gente, lá na Unis, a gente tem o Semanão, né, que é uma semana de palestras e oficinas que é promovido por uma equipe, tanto de alunos quanto de professores. E aí eu tive a ideia da gente, depois de ter feito alguns cursos, né, eu falei assim, nossa, eu quero muito poder lançar, né, mostrar também para os meus colegas essa outra maneira de construir, né. E aí a gente, junto com o meu professor, o Breno, a gente foi e pensou numa palestra para explicar assim para o pessoal o que é a bioconstrução e como tem essa outra maneira de estar construindo. E aí a gente levou uma oficina também. Então a gente fez uma parede de taipa. Que legal. Então levou pro lado prático também. Total, porque a bioconstrução é muito isso. É você também entender, não só na teoria, mas 100% na prática, como aquilo funciona. Então foi desse jeito. E aí os alunos adoraram, assim, a gente passou o dia inteiro, cortamos bambu, preparamos a terra, barreamos, que é o que a gente fala, né? Quando a gente coloca a massa na parede. E aí depois também o pessoal levou outra técnica, eu também participei, que é do hiperadobe. Então a gente fez uma outra oficina novamente sobre bioconstrução e a gente fez um banco de hiperadobe, que são aqueles sacos com terra compactada. Sim. E isso é legal também porque vai continuar ali na Uniso, né? Então todo mundo que passar por ali também vai estar vendo aquilo e vai ficar, nossa, o que é isso, né? Vai espantar a curiosidade. Então, continua uma história nesse quesito. Exatamente. E no mercado, assim, como você está mais inserida, o que é o mais utilizado? O que você vê que realmente está dando certo para a cultura brasileira? Então, a gente ainda tem um pouco de preconceito ainda com essa forma de construir, né? É muito vinculada ao antepassado, assim, e antigamente a gente acabava não fazendo da maneira tão correta, né? Então a gente acabava tendo algumas questões, tanto estrutural quanto mesmo de alguns bichos que apareciam nessas construções antigas. Mas hoje em dia a gente já está envolvendo muito a tecnologia, então a gente está fazendo estudos, tem muita gente dentro de universidades mesmo estudando a parte técnica, né? Para saber como melhorar essas construções. E aí no Brasil eu percebo que a gente usa bastante duas técnicas, que é a taipa, então tanto a taipa de mão como a taipa de pilão também, que agora tem até construtoras desenvolvendo materiais apenas trabalhando só com esse tipo de construção. E bastante o hiperadobe, que são sacos também com terra compactada. Então acho que essas três técnicas são as que estão mais sendo utilizadas hoje em dia aqui no Brasil. Mas ainda tá bem no comecinho, assim, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, não conhecem, ficam meio receosas, né? Será que realmente funciona? Será que minha casa não vai cair? Mas hoje em dia, assim, é o que a gente tem tentado. Tem muitos bioconstrutores aí nascendo, assim, no Brasil. É tudo muito novo, então, nesse sentido. Sim. Apesar de ser um contexto cultural antigo, envolvido com a tecnologia, ele é bem recente e até o interesse dos arquitetos, engenheiros para essa área é bem recente. Com certeza. Eu acho que assim, o público são muitas pessoas que buscam uma forma de autonomia também. Então, do próprio morador construir a sua casa. Então, isso também está muito em volta da bioconstrução. Se você vai fazer uma oficina, se você vai num curso, você acaba aprendendo a técnica, né? E claro, junto de um profissional. Exatamente. Você vai lá e quer aplicar essa técnica. E aí você, com certeza, assim, eu acho essencial a gente ter um arquiteto, um engenheiro do lado para estar auxiliando, mas essa autonomia também é muito bacana, você conseguir fazer você mesmo seu reboco, você mesmo sua tinta de terra, ou você mesmo sua parede, sabe? Depois de aprender a técnica, isso é muito legal. E aí muitas pessoas que buscam uma alternativa de vida também, de trazer mais saúde para dentro da construção, uma construção muito mais saudável e ecológica, também acabam caindo na bioconstrução. Então, hoje em dia, assim, eu acho que com a pandemia também eu tenho percebido que acabou disseminando muito mais do que antes, sabe? As pessoas começaram a procurar essa alternativa de vida, querer, por exemplo, ir morar num sítio ou mais afastado da cidade. Procurar a qualidade de vida, né? Exatamente. E aí isso interfere como eu vou construir minha casa, né? E aí eu acho que entra muito também a bioconstrução. Bom, sobre a taipa, né, o mundo de casa de taipa e tudo mais, isso pra mim na minha infância foi comum, porque ainda existiam casas tipo centenárias que estavam sendo demolidas. Algumas ainda existem na minha cidade em Minas.
Mas o que mudou dessa taipa que era feita para de hoje? Nada, praticamente? Em questão de estrutural, é praticamente a mesma coisa. O único ponto que a gente tem o maior cuidado hoje em dia é na hora de rebocar, né? Então, o barbeiro... Terrar ela? Porque terrar. quando você... barrear. Barrear. Eu falo barrear, né? Mas tem várias nomenclaturas. Quando você vai estruturar essa parede, né? Com bambu ou com madeira. Sim. E aí você faz a massa certa, então a gente coloca palha também, e você tem que fazer o teste da terra, então tem vários testes para você entender se ela é arenosa ou... É o que eu ia comentar também. Isso também interfere, então às vezes você precisa mais argila, né? Exatamente. Você tem que ter o equilíbrio ali, né? Normalmente é 70-30, às vezes você tem que acrescentar areia, às vezes não, e a palha é essencial. E quando você vai barrear, você vai fazer essa estrutura, é importante que não tenha furos, que você não deixe espaços dentro da massa. Então é importante sempre estar moldando ela, é um trabalho muito artesanal, né? E antigamente, muitas construções acabavam ficando nessa etapa. Não tinha a etapa final do reboco grosso, reboco fino. Ficava exposto. E aí que vinha também o bicho. E também não tratava madeira ou bambu. Então isso também é importante fazer o tratamento correto. Você precisa tratar um bambu, então. Sim, é não necessário é só tratar. E cortar e colocar. Não. Tem algumas pessoas que fazem, mas os estudos dizem que é importante você fazer esse tratamento, deixar ele não deixar ele verde, né? Ele tá seco, então assim, para também não puxar muita umidade. Exatamente. E aí fazer essa parte também do reboco grosso e fino é essencial. E aí você fazendo esse reboco tá permitindo que aquilo tá bem fechado, não tá bem estruturado. Então acaba evitando qualquer tipo de problema no futuro, né? Sim. Então eu acho que a finalização hoje em dia está sendo mais estudada, né, do que antigamente. Mas então uma parede você tem que começar e terminar ela? Não, você pode fazer aos poucos. Não tem problema nenhum você arrematar aquela parede. Até porque a taipa de mão, ela não é estrutural. Então a gente precisa isso, é apenas para vedar a parede, né? Uma parede de fechamento. E você reboca normal? Você falou rebocar e... Aí a gente também faz um reboco com areia também, com a própria terra, você prepara tudo. Não com cimento. Não com cimento. Tem como... Você também pode estar à vontade se você quiser com cimento. Mas dentro da bioconstrução a gente tem várias massas, a gente fala, né, várias receitas da massa, que você consegue fazer esse reboco também 100% natural. Tudo à base de terra ou tem outro? Terra, às vezes usam cal, às vezes até o próprio açúcar, cola, porque daí ela ajuda na parte... Eu ia perguntar isso depois, né, na parte da... Porque... É muito comum que a gente fala da técnica, da cultura, quando o pessoal faz churrasqueira com tijolinho, o pessoal coloca açúcar na massa. Exatamente, ela evita trincar até tanto hoje eu não sei porquê, mas sempre eles colocam bastante. E cola também eu já tenho visto bastante, até mesmo pra parte de impermeabilização, ajuda muito. E até em tinta também, tinta natural, às vezes a gente coloca cola também. Que tipo de cola? Cola branca. Cola? Sabe aquela cola branca de escola mesmo? A gente compra litros e coloca ela nessas massas. Então, assim, existem várias receitas e o legal também da bioconstrução é que você não tem uma coisa que você tem que seguir ali, sabe? É desbravar, exatamente. Então você vai testando conforme a sua terra, porque também depende muito da terra que você tem na sua casa, no seu sítio, na sua terra ali na região. Então isso também é muito legal, a gente ir descobrindo aos poucos o que pode ser feito, né, com aquele material. Como que sabe o ponto certo? Assim, vou fazer a massa, de repente tá faltando algo ali. É feeling. Fazendo. Você encontra muitos vídeos, né, eu tô mesmo começando a produzir alguns vídeos pra mostrar pro pessoal. Eu aprendi tudo através de curso, vídeo no YouTube e mutirões pelo Brasil inteiro, então se a gente, até na verdade pelo mundo inteiro hoje já existem sítios voltados à bioconstrução e permacultura, mas assim, é muito conhecimento passado de pessoa para pessoa, né? Mas existe, você faz vários testes, na verdade, então você pode fazer o teste na hora de jogar a massa, então, por exemplo, você vai fazer uma casa de taipa de mão, né? Cada técnica precisa de uma massa ideal, de uma receita certa, né? Então, na taipa de mão, você precisa chegar numa consistência que quando você jogar o bolinho da terra no chão, ele
esparrame, mas nem tanto. Então ele precisa ter uma flexibilidade, digamos assim, só que não pode ser tão rígido, mas não pode ser tão molenga. Tem que ser maleável. Exatamente. E aí você vai estar com a palha ali também, né, pra fazer o teste. Mas assim, não tem muito segredo, é bem instintivo também, assim, você vai sentindo e claro, né, estudando com pessoas que já estão construindo e tudo mais, bioconstruindo, e você vai percebendo o ponto ideal, assim. Além disso, né, antes disso, você faz o teste da sua terra também, né? Então você pega a terra, um dos testes mais simples é você pegar, assim, num copo transparente, num recipiente, você vai colocar a terra e jogar um pouquinho de água. Aí você vai ver que vai começar a formar, assim, a terra vai lá pra baixo, vai formar uma camadinha da areia, e aí você vai fazer a proporção. Você pega uma régua, aí você vai ver quantos % de terra para tantos % de areia. A areia fica bem, uma camadinha bem fininha, assim. E aí você consegue perceber, eu tô com, sei lá, precisando mais de areia, muito pouca areia na minha terra. E aí você vai fazendo também a proporção ideal, né? Então, para tanto de terra, eu vou usar tanto de areia. Mas isso também depende da técnica que você vai usar. Então, por exemplo, para o hiperadobe não é tão necessário esses estudos. Normalmente no hiperadobe a gente não acrescenta muita coisa, a gente não usa palha, por exemplo. No hiperadobe a gente coloca os sacos, coloca a terra e vai pilando essa terra. Então, de um dia para o outro, você volta lá e virou uma parede totalmente compacta, ela não sai do lugar, assim, é incrível. Depois você reveste alguma coisa? Depois você também pode fazer o revestimento natural, você vai... Primeiro a gente tem que ir fazendo um martelinho, né, porque são fileiras, né, então elas vão ficar com umas ondulações, então você vem com o martelinho para alisar a sua parede, ou se você quiser também dá para deixar essas ondulações, exatamente. E aí é importante também estar rebocando para evitar a umidade, e aí a gente também usa alguns... Você pode usar alguns produtos químicos, né? Ou mesmo uma gosma de babosa ou de mamona, assim, na verdade acho que é mamona, que daí você pode passar externamente, que ela vai proteger também da impermeabilização. Então, tem alternativas também naturais para a parte de impermeabilização. Nossa, então tem diversas técnicas, uma área, na verdade a gente pensa que é uma coisa só, que ela vai se difundindo em várias situações, que nem é uma técnica diferente. Até a questão do super adobe, a type, são coisas que parecem se depender de coisas bem diferentes nesse sentido. Totalmente distintas, tanto na hora de executar e também esteticamente. Então, quando você vê uma casa ou de taipa de pilão é muito também bem... a estética é totalmente diferente, né? Porque você olha, você vê aquelas camadas de terras compactadas, né? E por exemplo, do hiperadobe, são paredes bem largas. Então, normalmente, como elas são... estruturais também, normalmente são de 35 a 40 centímetros uma parede de hiperadobe. Então você olha a construção, você percebe, nossa, essa parede é mais grossa, né, do que normalmente. E já a taipa de mão não, já é uma parede bem mais fina, né, porque ela só vai ter a grossura ali, vai ser a estrutura da madeira e aquela terra barreada ali, né. E as aberturas, como que funciona? É praticamente a mesma coisa, assim, a gente usa verga e contra-verga, né, nas janelas e portas. E aí a ideia é que quando a gente vai fazer a estrutura da parede, por exemplo, numa taipa de mão, então a gente já vai cortar as dimensões, né, para a abertura da janela. Então, imagina que você vai fazer a parede, né? Então a gente vai fazer todas as estruturas, deixa o vão da janela. Verga e contra-verga, todas as estruturas. Em aço ou em bambu? Em bambu. Em bambu mesmo. Algumas pessoas usam bastante... O bambu no lugar do aço. Exatamente. Né? Como se fosse um steel frame, talvez, uma estruturinha, só que com bambu ou madeira. E há quem use o bambu no lugar do aço mesmo. Eu conheci um mestre que ele fez eu não lembro se foi um poço no sítio dele, e no lugar do aço ele colocou o bambu e concretou. Exatamente, é isso mesmo. O bambu se adapta muito bem, então, nessa questão de estruturar esses elementos. Não o bambu que a gente vê muito em estradas. Existem vários bambus também. Normalmente usam muito o moçô, o gigante. Então existem bambus direcionados também para construção, sem dúvida nenhuma. Ideais, né? É que assim, é aquela questão, se todo mundo usa, aí já é outra questão, né? Sim, mas para você estruturar uma casa, com certeza você vai precisar de um bambu muito mais rígido, né?
Então também tem todos esses estudos. Tem muita gente que estuda só o bambu como matéria, né? O Super Adobe já não necessita do bambu nesse caso. Não. Tem uma diferença aí entre os dois, o Super Adobe e o Hiper Adobe. Sim. O Hiper Adobe são sacos contínuos aí, né? Então você vai fazer o saco contínuo e você compra de metros o saco, né? De 500 metros ou 1000 metros. E você vai fazer o desenho Ele com... é sem boca e sem fundo, né? Você amarra. Você vai continuando, como se fosse uma massinha de moldar, né? Você vai fazer várias minhoquinhas ali. Então você faz a parede mesmo, né? E o Super Adobe, eles são sacos menores. Comuns. Eles vão ter uma medida, talvez 1 metro, 1,20 m. Eu nunca trabalhei com esse tipo de construção, mais com o Hiper Adobe. Mas aí você vai fazendo um do lado do outro naquela medida que você precisa. Tijolinho, assim. Isso. Só que depois, como eles são mais fechados, esses sacos do Super Adobe, é necessário que você queima para aquela malha do saco abrir e a terra de baixo compactar com a terra de cima. Já no Hiper Adobe, os sacos eles são próprios para isso e aí eles têm uns furos. Então quando você bate na terra, a terra de baixo se junta com a terra de cima e aí não é necessário a queima. Então entendi. tem essa diferença. Então assim, eu gosto mais de trabalhar com o Hiper Adobe, que é esse saco contínuo e que depois eu não tenho que queimar para juntar um saco no outro, né? Uma terra no outro. Eu faço uma pergunta sempre para os arquitetos aqui que vieram aqui e, por exemplo, todos responderam mais ou menos a mesma coisa, que os clientes vão atrás dele porque ele trabalha daquela forma. Como que funcionam os seus clientes? Por exemplo, quando você fala assim, eu trabalho com bioconstrução, eles torcem o nariz ou não? Acham legal e te procuram por conta disso? Porque assim, pra gente é novo, talvez pros clientes mais novo ainda. Não, com certeza. Né? Até pra mim é muito novo, né? Então, assim, hoje em dia o meu público já tá entendendo como eu trabalho, mas eu não trabalho só com a bioconstrução. Eu também trabalho com a bioarquitetura. Então, é procurar que a nossa casa seja saudável, então que ela esteja naquele meio, que ela respeite a natureza. E isso a gente pode fazer de várias formas. Então, você não necessariamente precisa de uma construção com terra, né? Então, a maioria dos meus clientes, hoje em dia, eles me buscam mais para bioarquitetura do que tanto para a bioconstrução. Eu faço muito bioconstrução mais de gosto mesmo, na minha casa e em mutirões e oficinas. Mas, com certeza, também, se o cliente quiser, a gente vai construir sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho trabalhado muito com a bioarquitetura. Então, utilizar o material que está ali na região, fazer um sistema de saneamento ecológico, usar energia solar. Então, tem várias alternativas também para você conseguir trazer mais uma casa sustentável, né? Fazer uma casa sustentável. Então, claro que quando eu falo, você tem interesse de bioconstruir? Mas com terra, acho que não. Como que é isso, né? Será que vai ficar em pé, né? Então, ainda assim, existe um preconceito, né? E talvez falta de informação também. Mas eu acredito que com o passar do tempo aí a gente vai mudando. Talvez um elemento estético, né? Uma parede. Sim. Hoje é comum, a gente está até comentando isso aqui. Construções antigas, a gente conhece um restaurante na Castelo Branco que eles descascaram um pouquinho a parede, colocou um vidrinho lá de Eu sei qual é. Eu sei qual alemão. Isso, um alemão, exatamente. Você comentou de um lugar sem na verdade, o escritório de um amigo meu, ele de arquitetura, o pai dele tinha uma casa muito antiga e ele alugava, até que o pessoal parou de alugar e falou, vou fazer meu escritório lá em Peró. Aí ele começou a mexer na casa, ele percebeu que era uma coisa diferente. Aí ele foi abrir uma parede para ver se... Acho que ele ia passar condulete, não sei o que ele ia passar. Aí ele percebeu que era de taipa. Aí o que ele fez? Como ele estava com receio de descascar tudo para deixar a amostra ou algo do tipo, questão estética, porque assim, era uma casa normal, uma rebocada normal. Só que ele começou a descascar e ele viu que tinha taipa lá. Aí ele só fez uma moldura dentro do escritório dele e colocou também um vidro para quem passar ali olhar que essa casa tem uma história nesse sentido. E acho que é interessante pra caramba, que, por exemplo, muita gente talvez pensaria, vamos demolir, vamos rebocar e fazer de conta que não existe. Exatamente. Então ele não, ele falou, acho que isso daí é interessante, mas acho que por ele ter essa questão de arquitetura, porque talvez se fosse outra pessoa optaria por fechar, né? Não sei, depende do ponto de vista da pessoa, mas daí você tem que passar pelo ponto de vista que você falou, educar até o próprio cliente, passar informação porque aquilo ali tem uma história, tem
um contexto que é importante manter, né? E não é todo mundo que pensa assim. Mostrar muito, acho que é a parte cultural também, né? Entender que também ali tem muita história por trás daquela construção, né? Muitas casas também são feitas de tijolinho à vista, por exemplo, e aí você vai reformar, você vai mudar aquela casa para um ambiente talvez comercial, né? Um restaurante, um café, e aí você começa a demolir e você vê, nossa, calma aí, aqui é uma paredinha de tijolinho, né? E isso também, esteticamente, fica muito agradável também, claro, vai de gosto e de você educar o cliente, né? Mas eu acho super importante também a gente ter essa visão também cultural, né? Que você pode construir de uma maneira diferente também. Tem uma questão também que acho que talvez muita gente tenha dúvida. Qual que é a diferença? Até porque muita gente confunde até a arquitetura com a própria construção e às vezes nem necessariamente. Mas qual que é a diferença da bioconstrução para a bioarquitetura? A bioconstrução eu entendo sendo muito mais as técnicas. Então, e eu utilizar 100% a terra ou materiais mais naturais ali da região. Então, se eu tenho muita pedra, eu posso utilizar a pedra. Se eu tenho muito bambu, eu utilizo o bambu. E aí, dentro da bioconstrução, existem as N variedades de técnicas, né? Como a taipa de mão, taipa de pilão, como a gente estava falando. A bioarquitetura, você não necessariamente precisa bioconstruir. Você pode pensar a sua arquitetura ali naquele meio, mas, por exemplo, uma construção voltada mais para o convencional esteticamente, nas suas paredes. Mas daí você pode pensar em utilizar uma energia renovável, então uma energia solar. Você pode pensar em tratar a sua água dentro da sua própria casa, você reutilizar a água da chuva, você fazer um saneamento ecológico. Então, são tecnologias que a gente vai utilizando para tornar essa casa mais sustentável, mas não necessariamente bioconstruindo ela. Entendi. E a questão de, por exemplo, a gente estava falando de parede e tudo mais, nesses tipos de construção é raro ter laje, ou não? Não. As pessoas também usam, assim, a gente não abomina, assim, não tira 100% concreto, sabe? Assim, a gente, às vezes é necessário utilizar ele, porque a gente sabe que é um material rígido e que vai dar a sustentação, às vezes, talvez que a gente precisa. Talvez é o mecanismo mais fácil. Exatamente. Existem alguns estudos, eu estava até vendo essa semana mesmo, a gente encontrou pela internet, um pessoal fazendo até um estilo de uma estrutura diferente para estruturar a laje e para até deixar ela um pouco mais econômica também, né? Mas eu ainda não fiz, assim, não conheço, nunca utilizei uma tecnologia diferente da laje. Mas sim, quando a gente quer usar um segundo andar, ou talvez mesmo fazer uma estrutura com madeira, então você usa toras mais grossas, né, para dar essa estruturada, como se fosse um mezanino também. Mas tem várias construções, sim, que a gente acaba utilizando a laje também. E existe estudo referente à quantidade de pavimentos? Como que... Olha, tem um pessoal que é muito especializado em bambu, que, se eu não me engano, eles já chegaram a fazer 3 andares, eu acho, de construção de bambu, assim, mas tá bem no início, assim. E eu nunca vejo construções com terra mais de 2 andares. É assim. porque também é muito áreas rurais, áreas que tem espaço e normalmente fica no térreo mesmo. Exatamente. Mas mais de 2 andares, assim, eu nunca vi. Existe a taipa de pilão, né, que a gente faz vários estudos também, que você pode chegar a uma certa altura também. Então, precisa ser muito estudado ainda, eu acho, né, também. Aumentar esse público e engenheiros e arquitetos querendo estudar melhor essa... Precisa de uma ciência em volta disso com daí. Com certeza, para entender melhor até quando se pode chegar, até né? onde vai. Exato. E você comentou que, assim, no mundo todo tem gente estudando isso. O Brasil é muito grande, mas tem algum polo, assim, algum fala, pô, tal lugar ali é muito forte a bioconstrução, essa questão mais sustentável, assim. Sim, ou não? Existe um pessoal muito forte lá no sul, que é o Rama Permacultura, que é um sítio, na verdade, que é desenvolvido mais, talvez para a parte da permacultura, mas eles também falam da bioconstrução. Voltado para a bioconstrução mesmo, tem 2 sítios no Rio de Janeiro, que é o Tibá e o Pindorama, que eles também fazem muitas coisas de bioconstrução. E lá na Bahia também tem várias pessoas trabalhando muito com essa parte. E tem até uma comunidade bem grande, eu não vou lembrar o nome agora, porque eu confundo muito os nomes das cidades, mas eu acho que é Piracanga, alguma coisa assim, porque tem várias cidades com nomes parecidos, mas lá na Bahia também tem uma comunidade que, na verdade, eu não conheço, né, só conheço por
por internet, assim, mas é como se fosse uma vila muito grande, uma ecovila, né? Hoje em dia também no Brasil está crescendo muito essas ecovilas, que elas utilizam também essas técnicas ou de bioconstrução ou, por exemplo, tijolinho ecológico também, muita gente está usando bastante esse material. E aí, nessa ecovila é tudo bioconstruído, então voltado mais para essa área e da permacultura também. Tá. Então, acho que esses 3 estados, assim, né, o Rio, lá o Sul e a Bahia tá crescendo bastante, assim. E tem alguns ali na minha região também, né, ali em Airoca. A gente tá bem no início, assim, mas a nossa ideia é ano que vem já começar a levar mais cursos e começar a bioconstruir mesmo. Mas existe a Escola da Permacultura, que ela dá cursos direcionados a isso e ela também está bioconstruindo bastante. Tem algumas empresas ali, o BioSul, a Meríndia, tem algumas empresas já, assim, empreendedores começando nessa área e é tudo em Minas também. E onde a bioconstrução encontra com a permacultura? Normalmente, quem procura ou vai pela bioconstrução primeiro e cai na permacultura ou vice-versa, né? Mas assim, a permacultura, ela abrange, eles dizem 7 pétalas, né? Ela começou lá na Austrália, com 2 australianos, que eles começaram a querer modificar a parte de alimentação, principalmente, então entender a agricultura que existia na época, e aí eles começaram a fazer muitas pesquisas, voltando para a agroecologia. E aí criaram essa permacultura, que ela é um estilo de vida, então onde você vai tentar estar sempre em conjunto com a natureza. Então esse é o princípio da permacultura. Então você cuida da terra, cuida do seu próximo e faz uma partilha justa, né? Então a gente sempre busca esse equilíbrio com todos, né? Com a natureza e com... É referente ao ciclo que você estava contando antes da gente começar a gravar. Isso. Então, tudo que você, pelo que eu entendi, tudo que você vai começar a construir ou fazer, você tem que pensar onde que ele vai acabar. É isso? Exatamente. Da onde você vai extrair, né? De onde ele está vindo, como que ele chegou ali para você, como você vai usar aquilo na sua construção e pro final como que ele vai fechar esse ciclo, né? Para onde que ele volta. Então a permacultura, ela pensa em muitas áreas da vida mesmo, né? Então como você trabalha o seu solo, então de onde vem seu alimento, como você trata a sua água, o que você faz com a água da chuva, como você faz sua economia, também pensamos muito nisso, né? Então na economia local, colaborativa. E aí a gente vê como a gente já faz, né? Por exemplo, vocês estão com um Apoie-se. É uma economia colaborativa. São pessoas que estão ali incentivando o interesse. Exatamente. E isso é uma economia colaborativa. Então vocês já estão ali pregando uma permacultura, por exemplo, né? Que legal. Então, são princípios que às vezes a gente até tem no dia a dia e a gente nem percebe, né? E aí, dentro da permacultura, então a gente vai cuidar do nosso alimento e a gente também precisa cuidar do nosso abrigo, onde a gente mora. E então entra a bioconstrução. Então, como a gente vai morar num local mais saudável, com o meio ambiente, então a gente vai bioconstruir. Então a bioconstrução é só parte da permacultura. Exatamente. Entendi. Mas você também pode ter uma bioconstrução e talvez não fazer parte da permacultura. É difícil, mas pode, não existe a regra, né? E assim, eu achei legal essa parte da bioconstrução, né? Bem simples, bem roots, né? Mas eu queria entender como é que entra a tecnologia nisso. Por exemplo, você comentou da própria energia, né? Talvez energia solar, aquecimento de água e tudo mais, mas daria para, igual a gente falou aqui, fazer uma automação nela? Ou sai fora, talvez, da curva, tipo, não é isso que a gente está pregando? Isso é um assunto um pouco delicado, eu acho assim. Porque assim... Vai perder cliente. Porque já existe até a bioconstrução gourmetizada, né? Então, assim, é um assunto muito delicado, mas como eu vejo, né? Eu acho que existem esses dois lados. Existem clientes que vão, sim, eu tenho um dinheiro para investir e eu quero que a minha construção seja uma bioconstrução e eu vou investir em uma empresa, por exemplo, que está desenvolvendo uma tecnologia. Então, como a Taipau, por exemplo, ela já tem a equipe dela com um material muito mais avançado, digamos assim, onde ela já tem os moldes das paredes, já tem um equipamento para ir pilando, então uma coisa mais automatizada, né?
Mas existe também aquela pessoa, aquele cliente, como a gente pode perceber no Brasil, né? Que eu acho que é talvez um cliente mais comum, que ele não tem tanto investimento, né? Ele não consegue investir tanto. E aí também entra a bioconstrução, né? Aquela autonomia que você consegue ter. Então, você autoconstruir a sua casa. Isso com certeza vai fazer com que a construção saia mais em conta. O legal, assim, que eu tenho recebido muito, principalmente nesse último mês, mas a bioconstrução é mais barata? Então isso também é polêmico, sabe? Até que ponto a bioconstrução é mais barata? Porque assim, a gente não tem uma equipe especializada, né? Como a gente tem um pedreiro numa construção convencional, né? Em qualquer então local. Ela é mais morosa, né? Cada obra demanda uma coisa também. Com certeza, você precisa assim, o cliente vem, eu quero bioconstruir. Tá, mas não é assim. E aí, que técnica que você quer usar, né? Como que é? Aonde que é o local? Então, existem muitas coisas que precisam ser analisadas antes dessa construção. E sim, a gente pode utilizar a tecnologia para melhorar, para deixar mais rápido, para ter várias vantagens, mas com certeza ela vai acabar encarecendo essa obra, né? Tá. Mas você também consegue de uma outra maneira, né? Fazendo uma construção um pouco mais roots, você mesmo autoconstruindo e trazendo esse investimento financeiro sendo um pouco menor, talvez, né? E é comum trazer tecnologias mesmo, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes de internet, ter tudo que hoje em dia tem, ou o pessoal tem um pouco de pé atrás com isso, é mais roots mesmo? Por exemplo, em Minas uma coisa que era muito comum, que a gente via lá, era aquecimento de água. Como que era o aquecimento de água? Tinha lá a caixa d'água, aí saía, passava no fogão de lenha, né? Aí era um tubo metálico e ele ia até o chuveiro quente. Que legal. E aí você misturava com água fria, alguma coisa assim, né? Mas o pessoal tá colocando, por exemplo, aquecedor elétrico, sei lá, alguma coisa assim, a gás. São algumas coisas que a gente hoje em dia vê que é difícil, né? Sim. Colocar. Isso na cidade talvez seria mais fácil, mas no campo talvez não, né? Às vezes a pessoa nem quer. Então, a gente nem falou disso, na verdade, mas eu comentei com vocês, né? Eu morei 1 ano sem energia. Então, como que eu aquecia a minha água, né? Era exatamente assim. Eu tenho um fogão a lenha, né? A gente construiu o fogão a lenha. Legal. Fizemos com boiler, então tem a serpentina. Então a gente tinha, pra aquecer a nossa água, a gente tinha que ligar o fogão, né? Aí vão entrar várias questões aí dentro da permacultura e bioconstrução. Mas aí tem a queima, que daí não sei o quê. Então, às vezes, eles acabam não utilizando tanto o fogão a lenha. E agora, hoje em dia, existe o aquecedor solar, né? Então, também é quase a mesma coisa, só que em vez da lenha tá ali, é o sol. próprio sol, radiação. Exatamente. Tá. Então, assim, eu acho legal o que eu vejo hoje, né? Eu acho importante deixar isso bem claro, assim, é o meu ponto de vista, né? Que a gente pode sim unir uma coisa a outra. Não é porque você quer viver de uma maneira mais saudável que você tem que abominar tudo, você tem que sair e viver numa caverna sem nada. Eu acho que isso não é o intuito, né? Então, hoje em dia, eu vejo no futuro isso, a gente juntando as duas coisas, né? Agora, se tá dentro da visão de todos os bioconstrutores e permacultores, não posso dizer, mas eu sinto isso, assim, é o que a gente tem buscado, a gente unir essas duas ciências, essas duas maneiras de viver, né? No caso, você esquentava a água no fogão, no fogão de lenha, você tinha um boiler para manter quente. Exatamente, para manter. Tá. Não ficava muito tempo, até porque lá é serra, né? Então tinha muitos momentos que caía bem a temperatura, mas vento acaba interferindo, mas mantém sim, dá tranquilo durante umas 3-4 horas. Mas assim, a gente não tem muito costume de cozinhar no fogão a lenha, então só pra esquentar. Literalmente para esquentar a nossa água do banho mesmo. E além do aquecimento de água, no sol agora tá vindo com força aí, acho que geração de energia, né? Com certeza. Com placa solar, então... Que foi o que a gente colocou em casa também, né? Sim. E ajuda muito, né? Porque ajuda bastante. Você começa a pensar em hidrelétricas, né? Termoelétricas e tudo mais, você fala, já que é um estilo de vida, né? Você fala, talvez é um investimento, é caro, mas... É caro, mas existem alternativas retorno, também, né? Com certeza. E assim, foi o que a gente fez. Claro que agora as empresas também de energia solar, elas querem te vender por um preço absurdo. Mas se você faz uma pesquisa, você consegue reduzir isso, né? Então, assim, a gente fez um sistema agora no início básico, pra gente ter a nossa luz, pra ter uma tomada, internet e tudo mais. E a gente pode ir colocando mais depois no futuro. Então, você não precisa primeiro investir 15, 20 mil. Você pode investir 5, 7 mil
que, né, é relativamente mais baixo, e depois ir ampliando a sua tecnologia. Quantidade de A placas. quantidade de placas, baterias e assim por diante. Então também existe isso. Muitas pessoas utilizam também da energia solar dentro da bioconstrução. E eu com certeza apoio total, né? Até que em casa é assim. E tivemos até uma situação que estão tentando fazer uma hidrelétrica lá na cidade e assim, tá desgastando muito a questão ambiental, então assim, tá realmente destruindo a mata, já destruíram a mata auxiliar, já fizeram várias intervenções já no local e isso é muito agravante para o meio ambiente. Então você conseguir uma alternativa de não utilizar tanto a energia elétrica dessa maneira, né, de hidrelétricas, eu acho primordial, assim, total, ajuda bastante. Uma questão que você estava comentando que também não faz sentido, né? Que eu penso? Que se você criar um preconceito, por exemplo, com as novas tecnologias, você cria uma barreira também, né? Então, acho que você oferecer isso, às vezes, é um limite do cara, do cliente em si, topar ou não. Uhum. Às vezes, não, eu abro mão de até X momento, mas a partir daqui eu não abro, por exemplo, tem energia, então eu prefiro ter uma energia mais convencional. Uhum. Então, tudo bem. Então, eu consigo pelo menos melhorar do que o cara ir com concreto, normal, porque ele não vai topar essa questão da bioconstrução. Então, às vezes, unir essa questão de cultural é melhor do que criar uma barreira e o cara não... Bom senso, né? Não seguir com uma ideia que às vezes... É melhor metade do que não nada. fazer. Um na mão que dois voando. Exatamente. Então Mais eu penso assim popular, também, que eu acho que você criar um preconceito referente a uma coisa é você criar uma barreira para ter mais pessoas colaborando com aquilo, com aquela ideia, e assim vai. Então uma coisa também que você estava falando da parte elétrica, como a questão é tudo aparente, a parte de caixinhas de eletricidade, como funciona? Na bioconstrução? Isso. A gente consegue sim embutir, se fazer como uma construção convencional mesmo. Então a gente vai na taipa de mão, né? A gente já passa, então você já programa isso, então você já passa o condulete ali, deixa só a caixinha fora. Então deixou a caixinha, vai barrear ali, né? Vai colocar a terra. E no hiperadobe normalmente a gente faz todas as paredes e depois vem quebrando como num tijolo convencional. Então mesmo. Normal, não É muda bem nada tranquilo, nesse quesito. não. Tanto água quanto parte elétrica, assim. Não, é tranquilo, é feito dessa maneira. E referente à questão sanitária, né? O que tem tanto referente a isso na bioconstrução? Então, a gente consegue... Tem várias alternativas de saneamento ecológico, né? Tem uma que envolve muito mais a parte de tecnologia, que é o biodigestor. Então, que a gente compra esse biodigestor, então tem empresas que vendem, você faz a instalação, e aí ele vai lá tratar todo o seu esgoto e transformar até o gás, né? Que elimina o gás metano em gás para a cozinha. E existem também, por exemplo, o círculo de bananeira, que é o que eu mais uso. Ele é destinado apenas para as águas da torneira. Então você vai fazer um buraco ali de 1 por 1 por 1 e você vai colocar troncos grossos, troncos finos e palha por cima. E em volta você vai plantar a bananeira. Então geralmente se planta de 5 a 6 bananeiras. E as bananeiras elas vão filtrar. Então a água vai ali, vai ter essa filtragem ali dos troncos, né? Mas a bananeira também puxando essa água. Claro que a gente tem que ter a consciência, né, de que a sua água, mesmo fazendo isso, ela tá indo para um solo, né? Então, a gente sempre busca utilizar produtos mais naturais, mais ecológicos. Então, um sabão de coco, por exemplo, em vez de um detergente, né? Shampoo e sabonete mais ecológico. E isso seriam para as águas da torneira. E a outra que a gente usa que é para o vaso sanitário, que é a BET, que a gente chama, que é a bacia de evapotranspiração. Que é um filtro também que a gente faz ali com camadas de pneus, depois vem entulho, brita, areia e terra. E ela trata aquele esgoto que chega ali também, tanto o resíduo sólido quanto a água também. Então você planta em cima e a água vai puxando. Mas isso são duas alternativas, existem várias outras também que já têm estudos, até de institutos, de universidade, tanto da Unicamp também já teve estudos voltado a isso, para esse tratamento ecológico. Então isso também é uma visão muito bacana assim, da bioconstrução e da permacultura, que a gente consegue fazer um saneamento ecológico barato, porque você não precisa de tanto investimento e que você consegue até colocar em locais que nem tem saneamento básico. Então isso também é uma discussão muito grande, sabe? Como a gente consegue
como a gente poderia estar levando um saneamento mais sustentável em locais que nem existem saneamento básico. E sem fazer grandes coisas, né? Você não precisa de tantos movimentos assim para estar realizando isso. Tem um limite para eu aplicar esse tipo de saneamento? Por exemplo, vamos dizer que a Terra é um ambiente árido. Tem algum limite referente a isso? Em referência a isso, não. Que a gente sempre vê em questão de quantidade. Quantas pessoas utilizam aquela casa, quantas vezes ao dia. Então, se é uma casa mais para um final de semana ou se é uma casa do dia a dia. E quando não dá conta. Né? Exatamente. Pessoas, né? E aí a gente dimensiona a BET até esse limite, né? Então, por exemplo, hoje eu tô com uma construção de 180 metros quadrados. E a gente tem 3 banheiros, né? Sendo 2 banheiros e um lavabo. E aí eu percebi que seria muita água, por exemplo, para apenas um círculo de bananeira. Então, porque a gente vai ter a torneira da cozinha, a torneira da lavanderia, do banheiro, do lavabo, do outro banheiro. Então eu falei, não, vamos dimensionar, vamos dividir, né? Pra aí não ficar você não utilizar muito daquele sistema, né? E a BET, a bacia, no manual também a gente vê quantidade de pessoas que moram na casa e vai dimensionando. Então ela tem um limite, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5 metros. E se passar disso, não, tem muito mais, aí você faz outro. Então, em pousadas ou em hotéis, ou talvez até em grandes empresas que dê para fazer esse tipo de saneamento, é legal também dividir conforme... Exatamente, dimensionar conforme o que precisa ser usado ali, né? Então tem tanta coisas que pra gente é novo, pra mim é novo pelo menos, que a gente não tem ciência ainda, né? E se essas questões, por exemplo, a BET, né? Você pegou de um manual ou você foi aprendendo a fazer? Existe o Manual do Arquiteto Descalço, que é um livro, e ele é muito bom, ele explica várias coisas, principalmente da bioconstrução também, então já tem um estudo ali por trás disso, e vários institutos, como a Emater, por exemplo, ou até as universidades, aqui mesmo, a Unicamp, tem estudos também já voltados para o saneamento. Então a gente consegue entrar na internet e encontrar esses manuais que eles distribuem gratuitamente ou mesmo em dissertações de mestrados e doutorados que fazem esse estudo já científico para comprovar que sim, aquilo funciona e entender o dimensionamento também que é necessário para estar colocando em prática, né? Entendi. E lá, por exemplo, vocês têm água de poço? Não, na nossa casa a gente tem uma fonte mesmo. Tá. A gente pega uma nascente, né? Uma nascente. A gente capta essa água até chegar na nossa casa. E aí a gente faz todo esse tratamento também da água, né? Pra voltar. Na verdade, a gente não volta, né? A gente tem o círculo de bananeiras e a BET. Então, isso a gente não precisa estar voltando ou numa fossa, né? Convencional, ou mesmo no rio, que isso é muito comum em área rural também, você voltar às vezes a água ali no rio, porque não tem ninguém vai lá olhar, né? Então, às vezes acaba acontecendo também. Essa questão da BET, você já viu ela pra cidade, alguma coisa assim? Ou não? Nunca vi ela pra cidade, mas tenho muita vontade de porque pensar. A gente, quando você tem água encanada, você paga a taxa de água, que é o que você consome, e a taxa de esgoto. Que é proporcional à taxa de água, 80%, né? 90%. Não faz sentido eu nenhum, sei, né? para acrescentar aí, eu sei que tem leis municipais que se passa cano... Se passa o esgoto, você tem que jogar o esgoto. Tem, porque senão você está cometendo um crime ambiental. E isso é gravíssimo hoje em dia no Brasil. Porque né? hoje, se você tem, por exemplo... Araçoiaba, isso eu posso falar porque eu li dentro do código deles. Saneamento e tudo mais. Eles falam assim, se você tem a possibilidade de ter um cano passando na frente e você fazer uma fossa, é um crime, você está cometendo um crime. Porque existem chácaras na minha cidade lá, que por ser um pouquinho maior, ser na cidade ainda, você faz um poço para ter água. Você não paga água, mas você paga a taxa de esgoto. Porque você tá jogando um exemplo, esgoto. eu tô com um cliente em Araçoiaba que tem passando na rua, só que a rua é muito mais elevada do que o nível do solo, que é onde vai ser construído. Então não tem essa possibilidade, ou você vai ter que bombear isso, que é muito mais caro do que você pegar e fazer uma fossa. Então a gente está levantando junto com o advogado para eles permitir isso. Mas a possibilidade que eles falam não dá em cima, então você vai ter que passar pelo vizinho, passar até achar um ponto mais baixo.
E o que eu acho um absurdo, porque você tem um custo, tem coisa, daí entra a questão, mas você devia ter avaliado isso. Aí tem outra questão, mas se tem um sistema que funciona, por que você não pode usar esse sistema? Esse Totalmente. sistema da Emater, que é a BET, no caso, você comentou, vocês fazem uma sondagem também para fazer esse tipo de fossa? No solo, você fala? Então, na verdade, lá a gente não tem feito, mas claro que é importante a gente entender aonde que está sendo construído, né? Porque você vai perfurar o solo e vai ter toda a parte estrutural, né? E importante também é a gente impermeabilizar. Isso é muito importante, você fazer essa impermeabilização. Porque senão os dejetos podem estar indo para o solo e aí você está exatamente, aí você está degradando do mesmo porque jeito. Quando a gente vai fazer fossa séptica, né? Sistema comum, filtro, sumidouro e fossa, a gente tem que fazer a sondagem não só para ver a permeabilização do solo, você pode fazer aquela caixinha de permeabilização. Também, né? Na verdade, é por questão de lençol freático. Isso é Porque super o sumidouro importante. ele tem que estar pelo menos acho que a 5 metros acima do nível do lençol freático. Então, mas ele pega uma profundidade muito maior, né? Porque a BET, por exemplo, ela tá ali no raso. A gente vai levar ela 1,5 metro só para baixo. Tem cálculos que é complicado, porque em Araçoiaba, onde eu calculei uma lá, a gente teve que aumentar o diâmetro dela para diminuir a profundidade por questão de lençol freático. Então ela ficou lá com 2,20 o anel. Foi até difícil achar o anel. Nossa. Mas ele era de 2,20 para ficar, acho que com 3 metros de profundidade. Por causa que ele ainda tem um parâmetro lá na sondagem, época de seco e época de chuva. Época de seco o lençol tá lá embaixo, época de chuva ele tá mais Já em cima. sobe. Então você tinha que dar um desconto tal para possível fiscalização, alguma coisa assim. Não, é ideal. Mas aí a gente não... É isso, na BET a gente acaba não aprofundando tanto, né? Então ele é mais... literalmente 1,5 metro e ele vai estar no nível... Ele é maior, no caso. Ele é mais largo, mais comprido. comprido. Isso. E ele fica no nível ali... a boca dele, né, digamos assim, o fim fica no nível do terreno mesmo, exatamente, porque aí é onde você vai colocar as plantas e tudo ali, né, você vai fazer o jardim, né, que a gente fala, para filtrar. Então, mas com certeza é necessário a gente também fazer esse estudo para não interferir em nada do lençol freático. E a impermeabilização é super e a importante, impermeabilização, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a parte mais importante da BET. Vocês fazem com manta? Então, muitas pessoas usam a manta também. A gente normalmente tem colocado o Vedacity com a massa e aí a gente passa um reboco grosso também. Tem muitos testes de reboco grosso só chapiscado que protege muito mais, segura muito mais do que a manta ou tudo mais. Pode falar, Não, pode falar, desculpa. Não, mas é isso, a gente tem feito dessa maneira. É que eu tava fazendo um estudo também para impermeabilização de piscina. É praticamente uma piscina. Exatamente. E se ela for enterrada, o correto é você fazer impermeabilização com argamassa polimérica, né? Que é aquela que você mistura aquele saquinho de cimento com aquele saquinho de leite ali. Você mistura os dois, né? 2 componentes. Impermeabiliza 5 demãos, 3 demãos, aí depende do tipo de necessidade. Se ela for elevada, você faz com manta. Mas aí ficou a dúvida da impermeabilização por questão de resíduos, né? Você faz com manta, aí você joga entulho lá, você pode cortar a manta. Exatamente. Então você faz com alguma coisa, vai cortar ali a impermeabilização. Não, eu acho essencial. Tem muitas pessoas que acabam nem fazendo a parede de bloco. Eu já vi também. Abre. Só coloca a manta. Aí a gente acha bem... só coloca a manta, direto no solo. Eu acho bem assim complicado. Porque você pode ter esse rasgo da manta, né? Ou até uma falta de colar ali. Também. Existe, né? E tem o ferro-cimento também, que é uma tecnologia que você usa bem menos concreto. Então você pega como se fosse uma tela de galinheiro. Não sei se vocês conhecem o ferro-cimento. Não, já conheço a tela de galinheiro. A tela de galinheiro. E aí a gente vai fazendo essa camada fina de cimento. E aí você fica com uma camada fina com a tela, mas fica bem estruturado. Muitas pessoas usam na construção da BET e também em cisternas para captar água de chuva. Eu usei isso aí, né? Quando a gente faz a manta, a gente utiliza isso aí por cima da manta para fazer a proteção mecânica. Não sabia do... Ferro-cimento. Ferro-cimento. Legal. A gente consegue falar em tempo, prazo de construção? Falando em... vamos dizer, pode escolher um que talvez você tenha mais conhecimento. Né? Você consegue falar, eu vou comprar hoje, eu quero construir. Eu vou procurar você. Quanto tempo eu consigo deixar minha casa pronta? É muito relativo, isso é bem complicado. Duas coisas super relativas dentro da bioconstrução, o tempo e o custo. Porque assim, eu tento explicar para os clientes,
Mas eu sei que é difícil mesmo e a gente sempre vai querer saber o tempo e o custo. Mas é porque envolve muitas questões. Então, como você vai construir e que técnica você vai usar. Então, eu vou construir com uma equipe. Então tá, qual é o dimensionamento da casa? Claro que isso também vai interferir, né? Mas normalmente as pessoas acabam fazendo por mutirões e oficinas, e aí isso vai demorar muito em relação a quantas oficinas e mutirões você vai fazer, né? Então, assim, você pode levar 1 ano e meio, dependendo da sua casa, como você pode levar 5 anos. Então, isso também depende muito como vai ser construído e de que maneira vai ser construído. Mas, geralmente, eu percebo que leva muito relativo bem à construção convencional, assim, sabe? 1 ano e meio, pra gente estar chegando num acabamento fino, claro, depende da casa, né? Se for um chalé bem simples, a gente consegue uns 3, 4 meses fazer, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, se a gente vai ter uma equipe, quantas pessoas na equipe... É isso que eu ia perguntar também, a questão de mão de obra. Que vocês treinam, vocês têm, como que funciona? Ou então, vocês fazem? Hoje em dia a gente não tem e a gente não consegue fazer, né? Só eu e meu companheiro, o Breno. Então, assim, é um pouco difícil porque exige muito... É que nem é um pedreiro, uma equipe convencional mesmo, né? Você vai estar ali todo dia. Só que a bioconstrução às vezes exige um pouco mais de trabalho artesanal também, de você ter alguns cuidados. Cuidado a mais. Exatamente. A gente tem um pouco de dificuldade ainda no Brasil, existem pouquíssimas equipes especializadas. Eu tenho até um grupo que são só bioconstrutoras, então são só mulheres bioconstruindo, mas também assim, é impossível a gente fazer sozinho, então a gente também precisa de uma equipe, né? Mas existem agora, como eu disse, construtoras que estão voltadas a essas técnicas, só que aí é bem específico, né? Então é uma construtora que faz só a taipa de pilão. Uma construtora que faz só, por exemplo, só constrói geodésicas de bambu ou de madeira. Então tem isso também. Mas eu tenho muita vontade, sim, de no futuro começar a poder divulgar mais esses estudos e essas técnicas e as pessoas que tiverem interesse, né? E talvez até criar equipes especializadas. De repente fazer um treinamento na região Sim. e trazer interesses para vocês ir distribuindo mais essa ideia. Até mesmo dos próprios pedreiros ali da cidade mesmo, né? Se eles tiverem esse interesse e aí a gente conseguir trazer um outro mercado também ali para a região. Eu acho isso super importante. E não só para a região onde a gente está agora de Minas, mas como o Brasil inteiro, né? Você falou também que essa região é bem turística. Acho que seria um atrativo a mais. Com exatamente. certeza, sem dúvida. Eu acho que hoje em dia muitas pessoas, existem muito público que quer entender como que funciona essa maneira mais ecológica. Curiosidade, né? Exatamente. E às vezes tem até vontade, mas eu nunca fui, eu nunca conheço. Vi. Então, você ter polos também, você ter espaço para as pessoas conhecerem isso e quem sabe, né, de pouquinho em pouquinho, todo mundo querer essa mudança, né? Ou pelo menos a maioria, seria incrível. É praticamente como um steel frame, né? Fala, essa parede é de drywall, a pessoa quer bater, quer Exatamente. sentir, faz Ela que faz até coisas que ela nunca fez na vida, né? né? Palpável, né? Total. O pessoal brincou aqui que falou assim, quando que você bateu na sua parede? Quando você bateu nessa parede. Aí a pessoa vai começar a testar coisa que ela nunca fez na vida pra ver se realmente funciona pra ela. Exatamente. Mas uma coisa que eu ia comentar, você falou assim, você tem que estar todo dia na obra e tudo mais. Assim, como que se é fácil, é difícil? Porque então, assim, Um acompanhamento, né? um acompanhamento. Porque geralmente eu vejo aqui em Sorocaba muitos arquitetos falando assim, passo 2, 3 vezes por semana na obra. A gente sabe que é difícil numa cidade grande, você tá todo dia na obra. Você deslocar, vamos dizer, você mora na Zona Norte para a Zona Sul. Sim. E você tem uma obra, beleza, mas se você tiver mais de uma, né, você precisa de mais gente te ajudando ali. Mas assim, se você precisa estar realmente na obra, você cobra por isso, no caso? Você tá todo dia ou lá pela facilidade, por proximidade, você acaba indo mesmo, tal? No momento, você fala mais da bioconstrução, Da bioconstrução, por exemplo, você tem que falar assim, você tem que fazer Tem isso que aqui fazer, assim, você ainda tem que ensinar pro cara, você Sim. meio que tem que pegar na mão e falar, faz assim, sabe? Eu meio que viro mestre de obras, digamos assim. Então eu vou estar todo dia ali, então com certeza eu não consigo pegar várias obras ao mesmo Entendi. tempo.
Porque eu vou ter que estar ali e eu vou estar ajudando, eu também vou estar construindo, né? Não é um exercício que eu tenho feito, não é um serviço que eu tenho feito, a gente faz mais na nossa casa mesmo. E a ideia é a gente fazer no sítio mesmo, então trazer as oficinas e mutirões pra gente estar ensinando ali. Mas para a obra é essencial que você, por exemplo, eu poderia ter uma equipe. Então eu estaria ensinando isso para a equipe e aí eu iria alguns dias na semana, mas não ficaria tanto ali, né? Entendi. Mas se eu fosse bioconstruir e eu fosse a bioconstrutora, daí sim, eu teria que estar todo dia ali naquela casa bioconstruindo e não tem como, assim, ou eu tenho uma equipe ou sou eu a responsável. Executa. Exatamente, Mas esse serviço, por exemplo, de execução de obra, eu também tenho feito. E aí eu acompanho, e aí eu tô ali todo dia, mas aí porque também tá pelo acompanhamento. Exatamente, ali, aí eu cobro pelo acompanhamento. Tá. Então são serviços distintos, né, que eu consigo cobrar. Eu consigo cobrar pelo projeto de arquitetura que vai envolver a bioconstrução, a execução, então eu vou bioconstruir ou eu vou acompanhar. Então são projetos, são orçamentos, digamos assim, diferentes, né? Valores diferentes. E a questão do projeto arquitetônico, tem algum cuidado que precisa ser feito que no convencional não se tem? Alguma coisa que não execute, né? Eu acho. Ou até, sei lá, dimensões, pegar e falar assim, pô, esse projeto aqui não dá pra fazer em bioconstrução. Por exemplo, assim. vãos, não sei, tem toda essa questão. Mais em questão de, talvez, dimensões das paredes, em relação, né, a taipa de pilão, por exemplo, o hiperadop são paredes mais largas, né? Então, talvez dentro de uma planta, se o cliente chegar já com uma planta pronta, eu tenho que fazer algumas alterações para conseguir exatamente executar aquilo. E existem, em termos da técnica mesmo de estar construindo, a gente tem que tomar vários cuidados. E o principal é a umidade. Então, assim, em questões de vão, a gente vai muito dimensionar da mesma forma, né? Então, a gente vai chamar o engenheiro civil e a gente vai dimensionar aqueles vãos, se vai ter que colocar viga ou não. E a gente pode estar, por exemplo, usando uma viga de madeira, mais ecológica. E agora, em questões de aplicar a técnica mesmo, aí a gente tem que ter os cuidados. Então, o principal é a umidade. A gente evitar a umidade do solo. Então, a gente sempre vai elevar essa construção, não necessariamente deixando um vão embaixo, mas utilizando, por exemplo, um cimento. Então, uma laje embaixo mesmo, né, uma fundação de cimento elevando, e aí fazendo depois com terra. E grandes beirais, isso também é essencial, para a gente evitar essa umidade, a água da chuva, né, nas paredes. Isso é o principal. E a questão de umidade de ambientes úmidos, que nem cozinha, banheiro, como que faz? E além disso, paredes hidráulicas, né? Eu ia comentar a tubulação que passa ali. Querendo ou não, quando está um dia mais frio, como você comentou na serra, a água vem um pouco mais fria e ela, vamos dizer, ela tem um nome, né? Que ela resfria por fora, sim, né? Como se ela respirasse. Isso, ela transpira ali, né? Isso. Isso aí afeta o interno da parede? Porque às vezes é uma umidade que você não está vendo ali, né? Você faz algum tratamento também? Sim, a gente também tem revestimentos ecológicos, né? Então existe a técnica Tadelac, que a gente consegue fazer, eu ainda não conheço ela tão a profundo ainda, mas a gente consegue utilizar menos cimento e para estar impermeabilizando esses locais. Então, assim, em áreas que molham é essencial a gente estar fazendo a impermeabilização, ou mesmo um cimento queimado também, que muitas pessoas têm usado hoje em dia. Ou você revestir também, né? A gente aquilo, a gente não descarta também o que existe da construção convencional. Então a gente utiliza, assim, às vezes revestimentos para estar colocando ali e evitando essa umidade. E aí, em situações do barreamento dessas paredes nas áreas, a gente também tem que impermeabilizar e tem que tomar esse cuidado também na hora de finalizar a obra, né? Então, a gente também, às vezes, acaba utilizando o cimento também para estar ajudando nessa parte da impermeabilização. Eu já vi uma coisa assim que o pessoal colocava um tubo, eles chamam de tubo camisa, né? Você passa um tubinho de água e você colocava, revestia ele com outro tubinho, que é para não passar. Essa umidade ficava dentro do tubo, não passava. Então seria tipo um tubo seco e um tubo úmido. Legal. Seria tipo pra... Eu acho que já fiz isso também em drywall, alguma coisa de drywall. E por isso que eu lembrava disso aí, meio gambiarra. Mas que resolve. Algumas coisas é o velho ditado.
E referente ao mercado, como que você está vendo a aceitação dos clientes? Assim, quando você começa a conversar com eles, que a primeira expressão que eles passam para você? Cariocas. Bom, então, é aquilo que eu comentei, né? Hoje eu já tenho bastante pessoas procurando 100% a bioconstrução, então, pra gente iniciar mesmo já dentro desse meio. E outras pessoas que, na verdade, estão, por exemplo, se mudando lá pra Aeruoca, né? E que não querem 100%, mas que gostariam, sim, de não afetar tanto a natureza, né? Porque lá a maioria é área rural, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Você tá saindo de uma grande metrópole, mas você não vai estragar aquilo que tá preservado, né? Então, pelo menos o mínimo do impacto, né? E aí, então, o cliente já acaba vindo com essa visão. Às vezes, claro, eu acabo falando, né, disso e mostrando uma outra visão pra pessoa, mas eu tento sempre mostrar esses dois lados, assim. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando. Eu não gosto de ser extremista, né? Então, eu acho que isso, na verdade, não leva a nada. Então, eu tenho visto muitas postagens, assim, faça, mesmo que seja imperfeito, né? Então, você não tem que ser zero lixo, tudo isso, né? Que a gente que escutam bastante, assim. Você tem que fazer o mínimo. Então, qual é o mínimo que você consegue fazer? Então, é isso. Se você consegue reduzir o uso de cimento, isso já é maravilhoso, né? Então lá eu uso muito o tijolinho, que é feito na própria cidade, então que a gente compra do próprio fabricante ali, né? A própria pessoa tá ali fazendo, que retira da própria terra, do terreno dele, e aí a gente já usa nas nossas obras, e que a gente consegue reduzir muito a questão de reboco, de tinta, então que a gente pode deixar o próprio tijolinho à vista. E aí a gente também tem muito pouco desgaste, assim, muito pouco resíduo de obra, então a gente não precisa estar contratando uma caçamba, por exemplo. Então são pequenas atitudes e coisas diferentes que a gente vai fazendo no decorrer da obra que vai reduzir os gastos tanto de resíduos quanto de investimento, e aí os clientes acabam entendendo isso, né? Então assim, todas as obras que a gente está lá, eu consegui introduzir o saneamento ecológico. Então a pessoa já tinha essa consciência. Não, realmente, como que eu vou fazer o meu tratamento? E o legal é que, assim, como a gente tem feito na nossa casa, então ele é um grande molde. Então, olha, eu já tô aqui 2 anos e isso tá funcionando, eu não tive problema. Então a pessoa, ela Você quer isso aqui ou você quer um banheiro seco? E ela acredita, porque ela tá também, vendo, né? A pessoa olha e fala, mas você tá me oferecendo e você não usa. Exatamente, eu acho isso super importante, né? Então, assim, a minha casa é de tijolinho, eu tenho parede de taipa de mão, por exemplo, eu tenho banheiro seco que funciona e eu tenho meu saneamento que funciona, né? Então, se eu moro desse jeito, é muito mais fácil pro cliente acreditar e também querer desse jeito, né? Sim, então, com certeza. Legal. E aí, tem mais alguma coisa Tenho. que faltou? Manda bala então. Não sei se você se importa em falar, mas só pra gente ter uma relação de custo, se você tem da sua casa, mesmo que vocês tenham feito, né? Mais na parte de materiais, metragem quadrada dela e o custo que saiu para vocês, mesmo não estando pronta, pode... Isso, eu acho que isso também assim, é só importante. uma relação para falar assim, pô, é uma base meio que igual, não, tá muito mais acima ou não, tá muito mais abaixo. A nossa casa ela é de tijolinho, tá? Tijolinho maciço. E o nosso banheiro é seco, que é feito de bioconstrução. Então ela não é 100% bioconstruída. Ela tem 60 metros quadrados. Então, e isso eu acho super importante também, porque quando eu falo do investimento que a gente teve, né? A nossa casa ainda não tá 100% finalizada. Então, assim, era algo que a gente queria se mudar pra lá e tudo mais. E com o decorrer do tempo a gente tá finalizando ela. Exatamente. E assim, muitos vocês empregaram a própria mão de obra, né? Então, assim, Às vocês não sim. contrataram uma pessoa para construir. No final, a gente, no começo, o Breno foi lá e começou a mexer no terreno e tudo mais. E aí, depois a gente acabou chamando o Carlinhos, que é quem tá com a gente até hoje. Então, assim, virou a nossa equipe. E isso foi muito legal também, porque ele tá sempre disposto a aprender com a gente. A gente, com certeza, aprende muito com ele. Mas, assim, também tem muito a questão do local, né? Então, de onde você vai construir, né? A mão de obra também. Mas a gente, relativamente, eu tenho feito um cálculo que a gente tem gastado de 700 a 900 metro quadrado. Mas lembrando, a gente não tem energia, né? Energia solar é bem reduzido também, assim. Temos tomada o suficiente, mas é uma construção diferenciada às vezes, né?
E a gente não tem revestimento, a gente só usou o cimento queimado. Nossas portas e janelas são todas reutilizáveis, então a gente também não gastou tanto com isso. Demoliu uma casa, comprou e é isso? Era uma casa um de hotel demolição, que ele estava sendo retirado todas as aí janelas e portas e a gente pegou acabou e comprando. reforma. Isso, exatamente. E aí na época a gente ainda não tinha feito o nosso saneamento da BET, então a gente fez agora, né? Mas nesse cálculo já tá também a nossa energia solar. Tá. Mas é aquilo, a gente ainda tem que melhorar. aprimorar. O E que eu vejo, eu passo praticamente de 1.000 a 1.200 o metro quadrado. Com a pessoa isso com a colocando a pessoa mão na e o massa. revestimento. Tá. Não, isso Não com uma com equipe uma e equipe. o revestimento. Tipo, todos os materiais. Entendi. Agora, a pessoa colocando a mão na massa, você vai tirar ali uns 30, 40%. Seria É a mão de obra. mão de obra. Claro, né? Dependendo da da técnica, técnica, e do local, material, exatamente. logística e tudo mais. E falando em material, teve muita alta agora? Esses Teve materiais muito. simples? Não, esses Assim, materiais assim, a terra o na básico- verdade você não compra, mas você o paga o tijolinho, transporte. o que a gente talvez não tá O tão tijolinho assim. lá na cidade não, mas eu acho que isso também talvez interfira por ser uma cidade menor e a pessoa produzir apenas ali, sim, né? Eu sim. acho que tem essa interferência, mas do próprio tijolo não teve. Bambu também, né? A gente acaba colhendo e tudo. Mas assim, como a gente usa assim a laje e o cimento, O isso básico com ainda certeza aumentou muito, assim, foi bem... Aumentou muito mesmo, né? Foi bem assustador, mas estamos Pra aí. nós também. Vai falar alguma coisa? Não? Tô pensando aqui se faltou alguma informação. Assim, eu comentei aqui rapidinho que o meu TCC, né, trabalho de conclusão, foi sobre um enrijecimento de solo, né, esse melhoramento de características do solo, para deixar ele mais rígido, né, para você apoiar um piso, não ter problemas de recalque e tudo mais. E junto nessa pesquisa eu vi algumas coisas referente a tijolos cerâmicos, alguma coisa assim, mas com a incrementação de cimento, e aí você evitava a queima. Você chegou a trabalhar O com solo alguma coisa? cimento, né? O meu foi solo cimento. Eu não queria ter feito com cimento, queria ter feito com outro produto, mas acabou por falta de normativa, não tinha nem como eu ensaiar esse material, ia custar muito caro. Sim. Né? Eu consegui um laboratório parceiro, que foi a EPT na época, e aí a gente ensaiou os com cimento, porque eles tinham normativa, eles tinham os parâmetros pra gente comparar. Se fosse o outro, não ia dar. Tinha uma partida, no caso. Tinha uma partida, ele ia falar, pô, tem que colocar o solo com tal umidade, já tem alguns parâmetros, né? ABC, O resto seria do zero. Testa aqui, testa ali, isso aí, tem que testa. testar com umidade, várias umidades ótimas e tudo mais. E aí o que eu tô falando seria o solo cimento. O meu TCC foi em solo cimento, né? Para pavimentos. Mas eu vi bastante coisa falando de solo cimento para tijolos, para vários instrumentos, mas para construção meio que sem queima. Sim. Né? Chegou a usar isso? Ainda não usei e toda vez que eu posto as imagens ou foto da obra, todo mundo pergunta, né? Se é o tijolo ecológico? É solo cimento? Não é, né? Eu não usei e assim, não tenho nada contra, acho super bacana assim a ideia. Eu não tenho muitos estudos, não consigo falar com propriedade sobre esse tipo de material, né? Mas eu vejo muitas pessoas utilizando. A única questão o que eu tenho visto ali, mas isso é muito particular porque eu tô trabalhando bastante em Airoca, que é onde eu tô morando agora, né? É que eu sinto muito mais importante eu comprar o tijolinho na região do Teteu ali que faz na região, do que eu ter que comprar de uma empresa que vai transportar para chegar na loja, Então, assim, é mais essa visão, né, de o gasto de energia que se tem num total... O que faz sentido pra você na região mesmo. Exatamente. É estudar a área, falar o que pra mim é mais fácil aqui. Com certeza. Então, se eu chegar em Sorocaba, eu sei que vai existir já uma empresa que produz o solo cimento ou o tijolinho ecológico e que, nossa, aqui vale muito mais a pena. Então, esse estudo também ocorre muito dentro da bioarquitetura ou bioconstrução. Entender a região. Eu também gosto. Eu prefiro dar preferência pro pessoal lá da nossa região, Éden Cajuru, quando eu vou contratar ou quando eu vou comprar material, eu prefiro. Lógico. Fica ali concentrado, né? E acho que até gera Até porque se você precisa uma troca legal, né? E a economia ali do local, você tá ajudando a economia local, né? Você usa o local e o pessoal usa a região por completo. Pô, e aí eu espero que também quando for ao contrário, né? Pô, precisa de um engenheiro que nos vai procure te lembrar, na nossa região. Com certeza. Então, acho que é legal.
Mas o que eu vi, referente aos tijolinhos sem queima, né, o solo cimento, o pessoal fabricava até a forma na própria obra. Então eles faziam a mistura ali da argila com o cimento, né? Era tipo um coxo, né? Eu falo coxo. Era uma forminha bem baixa e aí ele vinha com o pilão. E já pilava pilando ali, aí deixava, aí ele virava, desformava, saiu o tijolinho e ele deixava secando, acho que no sol durante 48 horas, não sei, alguma coisa assim, que era o tempo de pré-cura, eu acho, não sei muito bem. Então, o que a gente faz muito dentro da bioconstrução, existe o tijolo de adobe, que é terra e palha. Então é o mesmo processo, você vai pegar, vai ter lá a receita, né, a massa que você tem que chegar, você vai misturar a terra com a palha, vai fazer a forma também na obra, então pode também ser um tijolo estrutural, então aí você vai ver o dimensionamento ideal para ele ser estrutural, né, e você vai deixar secando também. Eu não vou saber falar exatamente, mas se eu não me engano é de 7 a 15 dias em um local seco e sombreado. Então pode colocar numa lona ou num galpão, alguma tenda assim. E você espera esse tempo, né? E aí você vai produzindo. Então você também pode fazer essa própria produção na obra. E o próprio cliente, morador também pode fazer. E daí você vai subindo, vai construindo. E também dá pra deixar ele como tijolinho à vista. Então, e como é que ele é assentado? Com argamassa de cimento mesmo? Não, ou não? com uma de terra também. Tem uma massa também, uma receita pra isso. Porque o ecológico, o pessoal, como ele tem um encaixe, é uma cola, né? Isso, exatamente, é uma cola. Tá. Na verdade, assim, eu posso estar falando besteira, vou me comprometer aqui. Porque mas, aquele assim, ecológico, o pessoal fala que até a base dele tem que ser bem feitinha, né? Tem que ser bem niveladinha por questão do encaixe e tudo mais. E o que eu entendo assim, claro, eu vejo algumas vantagens, você já tem uns furos, consegue estar passando tubulação de água, de elétrica, né? Mas assim, ele é ecológico porque ele utiliza, não tem a queima, obviamente, e utiliza bem menos água. Tá. Mas você vai utilizar o cimento, né? Então assim, não sei, entende? Às vezes eu fico com essa dúvida. A cola é cimentícia, no caso. Acho que eu já levantei essa questão também, que às vezes o negócio vira tão comercial que ele deixa de ser eficiente. O que ele se propõe a fazer. Será que ele realmente é ecológico? Qual é o ponto? Por exemplo, a partir do momento que você vira muito comercial, por exemplo, eu vejo muita questão de produto mesmo. Falar, isso daqui é biodegradável e tal. Só que daí eles começam por exemplo, eles pegam uma coisa natural. Entendi o que você está falando. Aí eles começam a gerar um lixo para fazer aquilo ali. É tipo o carro elétrico com a bombinha elétrica sendo gerada. Então, por exemplo, gerador, antes né? você usava um lixo existente, mas como existiu demanda e comércio, eles começaram a gerar o lixo para fazer aquilo ali, entendeu? Onde não existia um lixo. Então, eu preciso daquilo ali, a minha matéria-prima é aquilo ali, entendeu? Por exemplo, tem coisas de coco, que é muito utilizado. Às vezes o pessoal, tipo, até revestimento de coco. Situações da Bahia que o pessoal começou a falar assim, produzir coco para produzir aquilo ali, não pensar, o coco foi utilizado. Vou pegar o coco. Foi tomado, foi utilizado por um cliente, sobrou aquilo ali, aí foi usado. Não, eles produziam coco, lógico, criava parcerias para desfazer com o resto, né? Mas você está gerando um consumo maior do que era necessário. Então ele deixa, no meu ponto de vista, ele para de fazer o que ele foi proposto, foi criado a fazer. Né? Eu acho que também o que eu penso muito, os containers, por exemplo, né? Porque teve uma base assim que, nossa, agora vamos todos construir com container. Mas calma aí, exatamente. Se a gente reutiliza um container que tá lá parado, aí é sustentável. A minha maior crítica é isso também. Agora, se você vai lá, começa a construir um container, e assim, gente, um container, ele não é nada termicamente confortável. Você vai ter que revestir, você vai ter que usar ventilação, às vezes até ar-condicionado. Então isso também é uma coisa que a gente vê muito na bioconstrução e na bioarquitetura. A redução. Então, se eu consigo fazer uma circulação cruzada entre janelas e portas, eu consigo deixar meu ambiente mais agradável, eu não preciso do uso de ar-condicionado. Eu reduzo, por exemplo, a energia elétrica. Então isso também são várias alternativas que você busca, né? Mas eu acho que o container entra muito nisso. E eu não sei, não tenho propriedades para falar, mas talvez o solo cimento e o tijolinho ecológico também seja algo voltado ao container, digamos assim, entendeu? Será que eu realmente, essa produção realmente vale a pena, né? Exatamente. Claro, vão ter várias pessoas que vão falar que sim, vale a pena, né? Eu nunca trabalhei, então não sei dizer realmente se vale ou não. Mas eu acho que são pontos legais da gente observar e ir atrás, né? Fazer estudos mesmo daquilo que vale a pena, daquilo que é realmente ecológico, que as pessoas falam de ecológico sustentável, isso também é bacana.
de ter essa visão, né? Tem de que entender. fazer sentido, né? Se tem muito, por exemplo, container, se você está reciclando, faz sentido você utilizar. Mas você Mas se começa- você vai comprar um novo para colocar Pra para construir. construir, aí já é outro absurdo. Exatamente. E eu sei que o container ele tem algumas dificuldades, por exemplo, se você compra um container e esse container pertence a outro país, você tem que pagar imposto. Independente se ele está sendo reciclado ou não. Porque se você constrói com ele e ele não é registrado no Brasil, você pode perder a sua casa. Literalmente, eles levam embora e mandam sucatear. Você acredita nisso? E é um custo gigantesco. É um custo muito grande. Até pro transporte do próprio container, porque ele é pesado. Porque Até a montagem, né? O MUC tem que carregar, Sim. depende da logística da situação. Eu vou contar duas coisas. Uma é que vocês vão saber. Hoje você vai alocar container, os containers estão vindo desmontados. Não sei se vocês viram isso aí. Eles vão lá, eles levam as placas. É o piso, as laterais, igual o teto. telha. E aí você parafusa ali. O cara, na hora que vai te entregar, ele parafusa lá rapidinho. Ele mesmo sozinho monta. Às vezes vai com o MUC. E quando a gente foi construir uns galpões aqui em Sorocaba, a empresa que fazia a estrutura metálica das telhas, né, o fechamento lateral e tudo mais, a estrutura em si, eles vieram do sul. Então, eles fabricavam os próprios containers. Eles trouxeram um vem cheio, né, lá do sul. Ele vem cheio de equipamentos, ferramentas e tudo mais. E o resto, que era tipo assim, para fazer um almoxarifado, um escritório deles, eles pegavam tipo o resto de telhas de obra, fazia o metalon, superior, inferior, e a mesma coisa. Chegava no final da obra isso aí, eles cortavam tudo, desmontavam, jogava dentro de algum caminhão e levava para outra obra. Era tipo o resto de material sempre aproveitando. Mas eu vou falar mais ainda, tem muita gente que acha que tá comprando container e não, é telha. É telha. Não, hoje em dia, gente, né? Não adianta. Mas é para atender uma demanda que Com não certeza. faz sentido, entendeu? Exatamente. E que começou, talvez, de um ponto legal de vamos reutilizar o material, só que foi tão, né, cresceu tanto que fugiu do objetivo, eu acho, inicial, né? Se você vai em uma casa, né? se você vai numa casa que é de container e não vê um amassado, é novo, compra o novo. Eu nunca fui na casa de container. Aqui na região tem a Compass, acho que esse é o nome. Ela faz isso. Ela compra container para distribuir para demanda. Ela produz container para distribuir para demanda. Qual que é a demanda? A grande maioria é casa. Eles recortam, eles se entregam tudo com porta de janela aberta. Pra casa eu não vi, mas eu vi muito pra, tipo, você vai fazer um comércio, uma lanchonete, alguma coisa assim, então você já compra prontinho, com toda a infraestrutura interna. Sim. É uma van aí, vamos dizer, praticamente, é a mesma ideia. Mas eu acho que também tem esse lado, né, que às vezes empregar uma ideia, ela acaba se tornando muito comercial do que, até foge do seu controle do que você quer, né? Então, eu quero... vamos trabalhar com bambu. Vamos começar a tirar mata para plantar bambu. Faz sentido? Exatamente. Entendeu? Então, Com assim, certeza. então acontece Ter tudo isso. consciência, né? Ter exatamente. consciência do que você está desmatando, do que você precisa investir, da sua matéria-prima. É essencial. É igual o eucalipto hoje. O pessoal desmata e o eucalipto é uma das piores situações nesse sentido. Você está plantando, mas você não está tirando aquele gás carbônico. Quando você mais. fala madeira de reflorestamento, é eucalipto. Tudo quanto é lugar, tá plantando e caindo, plantando. E lá existia uma mata existente que não existe mais, né? Você anda daqui para Itapetininga, por exemplo, é só eucalipto. Só eucalipto? Na minha cidade, em Minas, lá o pessoal arrenda até, por exemplo, ele plantava alguma coisa. Em Minas, lá na E outra, cidade, torna não sei se- uma terra infértil. Total. Mas porque você pode ver que o eucalipto não tem nada em volta, né? Ele solta, acho que uma toxina que mata ali, né? Mata e você não consegue ter a biodiversidade que tinha antes com Aí as árvores aí nativas. você tem que fazer tratamento, né? Vir Aí vem, exatamente. Daí entra a agrofloresta. Pasto, E aí a gente consegue. joga os nutrientes, né? Lá, uma Sim, coisa pra assim. conseguir Deixar ela renascer, né? fértil de Reviver novo, de novo. Isso é uma das áreas também que a Mas- gente acaba estudando. Como você consegue deixar aquele solo mais fértil. Isso é super importante Lá também. na época, acho que o pessoal comentou, era até chinês, pô. Eles diziam lá. Porque pagava. Assim, você tinha uma terra. Você plantava banana, você plantava café. Café é muito comum lá. Então, café, milho, essas coisas. Então, às vezes, o custo que você tinha operacional para plantar aquilo lá, né, depois colher e tirar seu lucro, né, que poderia não acontecer por uma chuva, por uma seca, por alguma coisa,
Era um risco maior. Era um risco maior. Hoje você exporta eucalipto e você fica assim, só que você tem que esperar 10 anos. Lá, na verdade, eles estavam cortando com 3, parece. 3 anos? Nossa. É porque assim, eu sei que tem uma maturação entre 5 a 10 anos. E o que eles faziam? Eles arrendavam a terra lá, acho que 10 anos ou 15 anos, alguma coisa assim. Mas eles faziam o primeiro plantio, o primeiro plantio em tudo. Aí, com 3 anos, eles tiravam o primeiro. Tá. Aí depois, com mais 2 anos, eles tiravam o segundo. Já estava maior, tudo vai crescendo. E eles segregavam uma coisa as que áreas. o pessoal faz e eles muito. não faziam isso em uma área só, eles faziam em todas as áreas. Eles plantam em várias situações. Eles plantam, vamos dizer, 1, 2, 3 anos, aí ele tem todo ano colheita. É isso aí, isso. Eu falo isso porque eu tive um cliente... E replantio, né? Colheita e replantio. Eu tive um cliente que ele exportava para os Estados Unidos. Eucalipto? Só que ele não suportava madeira. De tanto que vê madeira, ele não suportava madeira. Aí tanto que os móveis dele não podia ter nenhum contexto de madeira. Ele não queria ver madeira na casa dele. E como que faz móveis sem madeira? Sem nada, textura, nada? Não podia imitar. Ele falou assim, você vai colocar madeira, ele não pode nem parecer madeira. Pinta ela, Entendeu? Aí que loucura, hein? O cara gastou 700 mil. Tudo laqueado. Ele gastou 700 mil só nos móveis. Não, tirando assim, tô falando móveis, marcenaria. Tô falando de sofá, não tô falando nada, 700 mil. Nossa. Só que ele exporta eucalipto. Entendeu? Que loucura. E a casa dele tem quase 1.000 metros quadrados. Que loucura. Mas assim, são contextos que a gente entra que talvez a gente ache que tá fazendo bem e depois aquilo ali vai gerando outras situações, né? Tem tudo que você tem, todo pontapé inicial você tem que pensar, mas não tá tudo no seu controle, né? Tem coisa que pode. Mas é isso. E aí? E o que você acha do mercado de trabalho para bioconstrução futuramente? Eu sou meio... Pessimista ou otimista? Eu sou otimista. Tem que ser, né? Não pode, meio cheio. O copo tá meio cheio. Exatamente. Não pode ver negatividade em tudo, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Eu acho que pode sim ser muito bem visto no futuro e pode ser o futuro da construção, né? É isso, talvez não exatamente como tá hoje, porque acho que acaba direcionando talvez para um público, né? Um público mais ecológico, mais natureba, talvez. Mas eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, transportar e transformar para um público em geral, assim. E é isso, tentar não só voltado à bioconstrução, mas à bioarquitetura, né? Então, procurar soluções que a gente consiga trazer para todo mundo. Então, eu acredito que possa ser o futuro, eu espero isso e é o que eu tenho trabalhado, né? Conseguir mostrar também para essas pessoas que é possível a gente construir de uma maneira diferente. E que o impacto também, entender, mostrar para elas o impacto da sua construção, né? Mas isso sou eu, assim, viajando e sonhando com um futuro melhor. Nós vamos ver a bioconstrução na Paulista. Eu acho Quem que sabe um isso que eu ia dia, falar. né? Eu acho que a grande barreira mesmo é trazer pra cidade, né? Sim, com certeza. Uma coisa o ano passado na Casa Cor, não sei se você foi, Sim. Tinha um ambiente ou 2 ambientes feito com super adobe, né? E outros elementos lá que era chamado de oca, se eu não me engano. Sim. E lá tinha várias situações que envolvia a bioconstrução. Achei super legal. Só que eu vejo também que tem um contraponto a isso. Eles levaram ao nível comercial também, que as pessoas acabam utilizando só em um ambiente, por exemplo, só elemento decorativo. Total, elemento decorativo. E eu acho que a bioconstrução não é só essa ideia. Exato. Não é só a ideia não de ser decorativo. Eu acho que Então, assim, eu vi que existiu muita crítica. Eu gostei do ambiente. Eu falo, se for para quem fez, a visão de quem fez, pensar, isso daqui existe no mundo e você pode usar. Mas para a Casa Cor, isso é até uma crítica, foi uma visão comercial. Total. Eletizada. É que tudo porque... na Casa Cor também né? Tem coisa lá que é fora do padrão. Legal fazer pensar que aquilo ali é viável para qualquer público, mas também tem um lado ruim que, tipo, é muito gourmet para uma, é comercial. É e não é, né? É e não é, exatamente. E aí eu acho que isso é o importante, porque o papel da bioconstrução não é gourmetizar, não é elitizar. É
poder... É ser simples e eficiente. Exatamente. E alcançar aquele público que precisa ser alcançado, né? Então, assim, o brasileiro tem esse sonho da casa própria, né? Mas como é difícil a gente ter a nossa casa própria, como a gente precisa investir muito, né? Então, a área da construção civil é uma das áreas mais caras, né? Para você poder construir. Então, eu acho que a bioconstrução também vem como uma alternativa. Será que a gente não consegue fazer diferente? Será que o que a gente está fazendo é o melhor? Ou a gente, né, talvez tenha alternativas? Então, isso também é importante. E eu acho que é isso, né? Tentar, pelo menos. Vou até perguntar uma coisa que mais técnica a gente estava comentando. Questão térmica da casa. Alguma é melhor ou pior do que a outra? Das técnicas da bioconstrução? Taipa ou pilão ou aquela de Não, é adobe? praticamente a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Mas aí é legal a gente entender o ambiente, né? Então, às vezes, se a gente vai para um espaço mais frio, talvez o hiperadobe ele segura mais, porque ele vai ter uma parede. Da dimensão exatamente. da parede, tá. Se você vai para um lugar mais quente, talvez a taipa ajuda, porque mesmo que absorve ela tanto. não absorve tanto, ela é mais fina e você consegue fazer grandes aberturas, então você vai trazer mais ventilação também. Mas a terra em si, como material principal, ela faz essa troca de calor. Então ela sempre vai ter a tendência a manter aquele espaço com uma temperatura ambiente agradável. E também acusticamente ajuda também, né? Que a gente mantém aquele espaço mais fechado, digamos assim, ela também faz essa troca tanto do calor, né, quanto também acústico, por exemplo. Mas isso também é importante a gente direcionar, fazer o projeto de acordo com a posição do sol, dos ventos também. Isso também é bacana. Uma questão que me surgiu agora é a questão de manutenção. Tá retomando. Tentamos encerrar, né? Não, sempre acontece, é normal. Parte 2, né? Parte 2. Eu acho que a manutenção, por exemplo, quanto que você precisa fazer, por exemplo, sei lá, um restauro daquela área? Como que funciona? Existe um estudo referente a isso? Então, aqui que a gente estava comentando do mosteiro, né? Depois de tantos anos foram se fazer esse restauro, né? Mas aí já tem mais de 100 anos, por exemplo. Então, as construções, se a gente pegar, muitas construções das igrejas de Minas Gerais, da Bahia, do Nordeste, são feitas de taipa, né? Era uma técnica muito usada e dura, assim, anos e anos, né? Então, a manutenção mesmo, às vezes se você utiliza muita madeira exposta, então você tem um pilar, uma viga, você vai precisar dar a manutenção ali do verniz, né, para proteger aquela madeira. Mas de uma casa de taipa, assim, é anos e anos, 50, 60 anos. Claro que isso vai depender de como Mas não existe um pré-cuidado, assim. No início, né, de você manter essa umidade afastada do solo e do teto, de você fazer um bom reboco. Então, você tendo esse cuidado inicial, você consegue manter a sua casa aí por anos sem precisar desse cuidado. E se a pessoa quiser colocar algo em cima, eu quero pintar, tranquilo? Tranquilo, você pode fazer até um reboco convencional, se você quiser, antes, ou passar uma massa ali, e vir pintar com uma tinta normal também, ou tinta de terra, também existe tinta de terra. Com corante ou sem corante? Não, Corantinho. você pega a própria... A terra tem vários tons. A terra, o açafrão, hibisco, a própria natureza produz... Açafrão é caro. Se você plantar, não. Se plantar, não. Mas usa muito pra fazer uma Sim, tinta? a gente usa muito Não, mas assim, materiais por exemplo, naturais. Para fazer vamos dizer, para pintar uma casa de 60 metros quadrados, você usa muito açafrão, você usa muito Quantidade? hibisco, aí A quantidade, a aí proporção... vai depender muito do material e da tonalidade que você quer chegar, né? Se você Tons colocar mais água e cola, você vai chegar numa tonalidade, né? Então existem pessoas que fazem vários estudos e com o mesmo material você chega em tonalidades diferentes ou você até mistura. Mas assim, questão de quilos, assim, quantos quilos de açafrão eu não sei te dizer. Mas... É caro, vai lá porque pra R$2.000 o metro quadrado. É igual, às vezes, quando a gente mistura tinta, quer pintar uma coisinha, mistura tinta, a gente vai testando. Gostei dessa cor. E assim, quando você vai pintar uma casa, no caso, você tem que fazer a tinta, vamos dizer, pra ela toda, né? Se faltar... Porque se faltar, você não vai ter a proporção. você pensa na Você pensa por peso na proporção?
Você vai pensar, eu acho que naquela tonalidade que você chegar, é mais provável por peso se, por exemplo, for um açafrão, né? Ou até outra coisa. Outra coisa, sim. Mas você tem que tomar esse cuidado de fazer a proporção ideal, né? Pra você ter. Mas normalmente a gente acaba, tipo, quero uma tonalidade diferente aqui, pinta com uma tonalidade diferente em outro ambiente. Ou mesmo usar uma cor da própria terra, daí com a terra você consegue chegar num pigmento mais... Nunca vai ser harmônico como uma tinta da Souvenir, não tem como, porque é mais natural. Industrializada também, né? Exatamente, então você vai ter essas diferenças. Mas você consegue chegar numa tonalidade aí legal pra casa inteira. Mas o mais usado também é terra, então assim, lá no sítio mesmo a gente tem 3 pontos que são totalmente diferentes. Uma é uma terra preta, a outra é uma terra muito mais escura e a outra é uma terra mais clara. Então só com essas terras diferentes do próprio sítio, você já consegue... Você consegue pegar e misturar as 3. E criar várias tonalidades que você quer, assim. É bem bacana. Tem paleta de cores da... Quem sabe um dia, né? A gente cria faz uma paleta, fábrica de tinta natural. Hoje em dia tá na moda, né? Com certeza. Principalmente com a Patentear vibe... isso. É uma ideia, vamos corre, com né? a vibe do veganismo, elementos, por exemplo, shampoo, enfim... Virou comercial nesse sentido também. Com certeza. Mas o frasco é igual o canudinho. Eu vou falar agora. É igual o canudinho, né? Canudinho eu fiquei bravo. Não, você não vai pegar. Não, mas peraí, então não é só o canudo. Vamos colocar na história agora em Sorocaba. O canudo de papel. Não, Que tá porcaria. proibido A a embalagem embalagem de isopor. Ah, mas isso aí tem coisa por trás, pô. Isso aí tem gente que de Eu não sabia. E é o isopor, até o reciclado que eles usam também, não tá pode. proibido. Nossa, não sabia Só que disso. pode copinho de isopor. Não pode. Tudo de isopor que nem eu tenho aqui Então é tá proibido. legal. Tá Mas proibido. e daí, qual é a alternativa que eles estão Alternativa dando? é copa de Se virar. papel, que o pessoal tem papel, acho que é papel, né, reciclado. Papel reciclável, que nem os canudinhos, é um Isso. papel reciclável. Aí, ou de plástico, aí plástico pode. Aí o pessoal pega o canudinho de papel ou de alumínio, quando você compra uma coisa, e ele vem numa coisinha de plástico, É verdade. sabe? E aí você gasta água pra lavar. Aí você tem que ver também, será que só o descarte correto já não era melhor do que isso É tudo? que eu acho que entra na questão comercial. Agrada algumas empresas e outras não. Não, com certeza. Acho que como qualquer Que nem, outra coisa. com certeza a gente tem mais produção de plástico por aqui do que produção de... Não, Mas assim... É difícil, né? É por polêmico. exemplo, você pede uma Marmitex, é melhor que venha um elemento que... Isopor tá errado? ou vem alumínio, qual que é pior? Nossa, com certeza alumínio, né? Aí vem de alumínio. Isopor tá errado? Não, isopor pra eles tá proibido. Hoje tá proibido? Tá proibido. Hoje tá proibido? Pra qualquer marmitaria, restaurante, não pode usar nada Padaria? de isopor. Mas eles deram algum Padaria? o porquê disso? Não, Qual que é na verdade foi uma lei que Mas fizeram, tem municipal. tempo pra Já foi. adequar? Já passou esse passou um ano desde que eles empregaram a lei e falaram assim: não, agora a partir desse momento vocês têm que se ajustar. Aí deram um ano, aí passou um ano e meio. Ninguém falou nada. A Patel tá agora, errada, então. agora não tem como mudar. Não tem como mudar a lei porque ela já está registrada. Putz. É uma lei municipal. E como já se passou Agora um você ano, tem que revogar. ninguém falou nada. Não, não Tem tem que como revogar. Ah, o prefeito pode revogar, não É, pode? talvez Ou tem sim, que mas voltar eu acho que pra- pode ser que volte para votação e tudo mais. Então é muito errado isso, entendeu? Por exemplo, uma coisa de alumínio pode, mas uma coisa de isopor que você pode reciclar, derreter e usar de novo, não pode. O Complicado. alumínio você tem aquilo ali e demora anos para se Não, decompor. sem contar que ele pode passar algo pra comida, né? Se você tá ali, uma Por coisa exemplo, quente. eu não sei gosto. como Eu você- quando como numa Marmitex de alumínio, eu sinto no final um gostinho De de alumínio. alumínio. É. Não, mas porque na produção talvez, enfim, ninguém O sabe. pauzinho do alumínio ali, né? Entendeu? Sim. Agora, Falta, de talvez. coisa eu gosto, porque além de manter a temperatura, eu acho interessante. Eu compro, pra você ter uma ideia, eu compro, comprava, né, de isopor, porque em vez de ficar lavando Mas- um monte de coisa. Dessa eu gostei por causa de tomar café no isopor. Puta, é muito ruim. É muito ruim. Você sente o café muito quente, sabe? Putz, de posto, de conveniência é muito ruim. Mas é complicado essas questões aí, que Bom. o alumínio pode, mas o outro não pode. Mas tá bom. Certo? É Certo, isso? acho que é isso. Então a gente tem que agradecer a Natália por poder participar dessa conversa e contribuir com essa informação, que acho que tem assim muita gente que tem dúvidas e nem um conhecimento. Eu tinha um pré-conhecimento, tudo na internet. Nunca parei para conversar com alguém sobre as técnicas, né? Que nem o Duque também esteve Conversamos aqui, né? rapidinho com ele, Conversou é. rapidamente.
Mas também é um cara que testa. Ele testa, ele tem o CID também, que ele gosta de testar as coisas lá. Mas você já tem uma certa experiência porque você aplica e tem clientes que aplicam isso. Então a gente tem que agradecer, foi um papo super interessante. Acho que tem mais papo, você pode voltar mais vezes para falar sobre alguma coisa específica. Então é isso. Você quer falar alguma coisa aqui? Primeiro eu queria agradecer vocês, foi muito gostoso. A primeira vez que eu tô fazendo, assim, a experiência é muito bacana, porque essa é a minha ideia também de poder mostrar para todo mundo que é possível, né? Então, foi muito legal, obrigada. E espero que tenha outras vezes aí. Sim, Vai ter e sempre. a nossa ideia é sempre, o Inloca é isso, né? Contribuir com, independente da informação, se a gente concorda ou não é o caso que a gente discorde agora, né? Mas é trazer, porque acho que toda informação é interessante. Por exemplo, a gente pode trazer um cara super modernista aqui. Porque a gente tem que entender primeiro para depois criticar ou falar, não, isso eu não quero. Né? Absorve o que for bom. Então, acho que é isso. Quer passar o último recado? Acho que não, acho que é isso. Então, tchau para vocês. Até o próximo episódio. Até mais.